Em 1845, a coroa britânica enviou 200 dos seus melhores homens em uma missão que mudaria a história a bordo dos navios HMS Árabes e HMS Terror. Equipados com a mais alta tecnologia da época, eles partiram em busca de um sonho: a passagem do Noroeste, uma rota marítima lendária que ligaria o Atlântico ao Pacífico através do gélido Ártico. Liderados pelo experiente Sir John Franklin, a tripulação estava confiante. Eles levavam provisões para 3 anos, incluindo mais de 80.000 latas de comida. Era para ser uma viagem de glória e descoberta. Mas após serem vistos pela última vez por baleeiros na Baía de Baffin, os navios e todos os seus 129 tripulantes desapareceram sem deixar vestígios. Um silêncio profundo e gelado engoliu a expedição. Os anos se passaram. Nenhuma palavra, nenhum sobrevivente. A Inglaterra, perplexa, enviou dezenas de missões de resgate, mas o Ártico guardava seu segredo com um punho de gelo. O mistério da expedição Franklin se tornou uma obsessão nacional, uma ferida aberta no orgulho do Império. O que poderia ter acontecido com navios tão robustos e homens tão preparados? Onde eles estavam? O silêncio do gelo era a única e assustadora resposta. A esperança lentamente se transformou em luto, e a história da expedição se tornou um conto de advertência. Sussurrado entre marinheiros, o Ártico não era um lugar para ser conquistado, mas um lugar a ser temido. As primeiras pistas macabras surgiram anos depois, não de exploradores britânicos, mas dos povos inuites, os verdadeiros conhecedores daquelas terras congeladas. Eles contaram histórias perturbadoras a quem quisesse ouvir. Relatos de homens brancos, desesperados e esqueléticos, vagando sem rumo pela paisagem branca. Um caçador inuit descreveu ter visto um grupo de homens arrastando um bote sobre o gelo, com os rostos negros de fuligem e as bocas movendo-se sem som. Outros contaram ter encontrado um acampamento abandonado, onde potes de cozinha continham restos humanos. A mais chocante das histórias falava de homens que caíam e morriam enquanto andavam, como se suas mentes tivessem se partido antes de seus corpos. Essas narrativas eram tão terríveis que por muito tempo foram descartadas pelos europeus como fábulas selvagens. Mas a verdade que elas continham era mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. As equipes de busca começaram a encontrar evidências físicas que confirmavam os relatos inuites. Na ilha King William, encontraram esqueletos espalhados. Alguns, ainda vestidos com os farrapos de uniformes da Marinha Real, encontraram botes salva-vidas pesados, inexplicavelmente arrastados por quilômetros terra dentro, cheios de objetos inúteis para a sobrevivência, como talheres de prata, botões polidos e livros. Por que homens lutando pela vida carregariam tal peso? Era um ato de desespero ou de loucura? Perto de um dos locais, um bilhete foi encontrado em um monte de pedras. Escrito em 1848, dizia que os navios estavam presos no gelo há 1 ano e meio. Sir John Franklin já estava morto. O capitão Croger, agora no comando, planejava levar os 105 sobreviventes em uma marcha desesperada para o sul. Foi a última comunicação oficial da expedição. Eles marcharam para a morte. Décadas depois, o avanço da ciência começou a desvendar a camada mais profunda e sinistra do mistério. Nos anos 80, cientistas exumaram os corpos de 3 marinheiros que haviam sido enterrados no permafrost da Ilha Beach. Nos primeiros anos da expedição, seus corpos estavam espantosamente preservados, como se tivessem morrido há poucos dias. O marinheiro John Torrington, com seus olhos azuis abertos e fixos, se tornou o rosto congelado
da tragédia. Análises de tecidos e ossos revelaram algo chocante. Níveis altíssimos de chumbo. De onde veio todo esse chumbo? A resposta estava nas provisões que deveriam salvá-los. As 80.000 latas de comida. Para acelerar a produção, o fornecedor havia usado uma solda de chumbo barata e de péssima qualidade, que vazou para dentro dos alimentos. Imagine o cenário. Dia após dia, refeição após refeição, a tripulação do Árabes e do Terror estava sendo lentamente envenenada. O envenenamento por chumbo não mata de uma vez. Ele ataca o sistema nervoso de forma insidiosa. Os sintomas começam com dores de cabeça e fraqueza, evoluindo para confusão, delírios, paranoia e agressividade. Os homens que os inuites viram, agindo de forma irracional, não estavam apenas famintos e desesperados. Eles estavam enlouquecendo. A substância que deveria nutri-los estava destruindo suas mentes, transformando heróis da Marinha Real em figuras cambaleantes e delirantes, incapazes de tomar decisões lógicas para sobreviver. O verdadeiro terror não estava no gelo lá fora, mas dentro de seus próprios corpos e mentes. O canibalismo, antes uma história sussurrada e negada, ganhou força com as novas evidências. Marcas de corte em ossos humanos encontrados nos acampamentos da ilha King William não deixavam dúvidas. Eram marcas de facas, consistentes com o desmembramento e a remoção de carne, em um ambiente onde não havia mais nada para caçar. Os sobreviventes recorreram ao último e mais terrível tabu para tentar adiar o inevitável. Os homens que um dia serviram juntos, que compartilharam sonhos de glória, foram forçados a cometer atos impensáveis, uns contra os outros. A Expedição Franklin não foi apenas uma história de exploração que deu errado. Foi uma descida ao inferno, onde a fome, o frio e a loucura apagaram a linha que separa o homem do animal. O mistério, no entanto, ainda tinha uma peça faltando: os próprios navios. Onde estavam o Árabes e o Terror? Por mais de 1,5 séculos, eles permaneceram como navios fantasmas, lendas submersas em algum lugar sob as águas traiçoeiras do Ártico. As buscas continuaram, agora com sonares e veículos subaquáticos. A esperança era encontrar os destroços e, com eles, as respostas finais. Muitos acreditavam que os navios teriam sido esmagados pelo gelo e seus destroços espalhados por quilômetros. Mas o Ártico, que foi tão cruel com a tripulação, decidiu ser gentil com seus navios. Então, em 2014, o inacreditável aconteceu. Uma equipe de busca canadense, guiada por histórias orais inuites passadas de geração em geração, encontrou o HMS Árabes. Ele estava de pé, a apenas 11 metros de profundidade, quase intacto. Era como se tivesse sido cuidadosamente pousado no fundo do mar. A descoberta foi uma sensação mundial. O navio fantasma havia sido encontrado. Mas e o seu irmão, o HMS Terror? Onde ele estaria? A busca continuou, alimentada por essa nova esperança. 2 anos depois, em 2016, a história se repetiu de forma ainda mais espetacular. Seguindo a dica de um caçador inuit, que viu um mastro saindo do gelo anos atrás, os pesquisadores encontraram o HMS Terror. Ele estava a 24 metros de profundidade, em uma condição de preservação ainda mais perfeita que o Árabes. As janelas ainda tinham vidro, os pratos estavam empilhados nas prateleiras das despensas e os canhões estavam prontos para disparar. O frio extremo e a ausência de luz haviam transformado o navio em uma cápsula do tempo, um túmulo subaquático perfeitamente preservado. As imagens dos robôs subaquáticos, explorando os corredores escuros e silenciosos do terror, são de arrepiar. É como flutuar por um sonho, ou melhor,
um pesadelo congelado no tempo. Hoje, os destroços do Arebis e do Terror são um sítio arqueológico protegido, prometendo revelar ainda mais segredos sobre os últimos dias da tripulação. Cada artefato recuperado, cada diário que possa ter sobrevivido dentro de uma cabine selada, é uma peça a mais no quebra-cabeça. A história da expedição Franklin é um lembrete sombrio da fragilidade humana diante da força implacável da natureza. E também uma prova de que, às vezes, os piores monstros não são aqueles que encontramos no mundo exterior, mas aqueles que carregamos dentro de nós, liberados pelo desespero. O gelo do Ártico preserva muitos segredos, e este é, sem dúvida, um dos mais terríveis. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada ao coração gelado do mistério. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias como esta, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!